Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Então, o tema da aula de hoje é resposta imunitária contra parasitas. Ela será administrada por mim, Daniele Rodrigues, e pelo professor André Macedo. Nessa primeira parte da aula, nós vamos focar então na imunidade inata, mas antes vamos abordar as características gerais para gerar uma resposta imune inata e adaptativa, quais os tipos de patógenos que podem vir a desenvolver uma resposta imune e vamos aprofundar os mecanismos efetores da imunidade inata para a eliminação desses parasitas. Então, a gente vai falar tais como as barreiras físicas, barreiras químicas, biológicas, os receptores de reconhecimento padrões, os componentes celulares e as moléculas especializadas, então, que são importantes para o desenvolvimento de uma resposta imune inata. Além do mais, nós vamos avaliar os mecanismos de escape dos parasitas, né, que desenvolvem para conseguir, então, escapar e sobreviver no hospedeiro. Características gerais da imunidade, o sistema imune é constituído por células e moléculas solúveis que atuam de modo integrado para eliminar ou neutralizar o agente agressor, mantendo o equilíbrio homeostático do organismo. A função primordial do sistema imune é distinguir entre o próprio do indivíduo do que não lhe é próprio, sendo capaz de mobilizar um conjunto de mecanismos que permitam a capacidade de lidar com agentes patogênicos ou até mesmo com as nossas próprias células que foram alteradas, como acontece em neoplasias e doenças autoimunes. E essa resposta imune, ela vai determinar ou não a aquisição de uma determinada doença e até mesmo o seu tempo de duração. Do ponto de vista evolutivo, o sistema imunológico inato ele é bem conservado nos organismos multicelulares e nos organismos mais simples. As plantas, apesar de elas não possuírem células imunes, como os fagócitos, elas apresentam receptores de reconhecimento padrões e peptídeos antimicrobianos, que são importantes para uma resposta imune inata, assim como os invertebrados. Os invertebrados eles apresentam as células fagocíticas, eles constituem de receptores de reconhecimento padrões, eles apresentam os peptídeos antimicrobianos. E esses receptores de reconhecimento padrões, né, do tipo Toll-like, receptores TOLs, eles são bem semelhantes tanto estruturalmente como nas vias de sinalização de mamíferos. Em relação à imunidade adaptativa, somente os vertebrados a possuem. Então, a gente não tem planta nem invertebrado apresentando imunidade adaptativa. Contudo, a gente observa uma diferença dentro dos vertebrados em relação à produção de anticorpos. Somente os vertebrados mandibulares apresentam produção de anticorpos. O sistema imune pode ser classificado didaticamente em duas linhas de defesa, a imunidade inata e adaptativa. A resposta imune inata ela segue rapidamente após o contato do patógeno ao hospedeiro em decorrência de minutos, e sua duração pode ser de horas ou dias. Nesse tipo de resposta, o mecanismo de defesa não tem especificidade e reconhecem apenas estruturas moleculares conservadas produzidas pelos agentes patogênicos. Nós temos aqui, em relação à especificidade na imunidade inata, o mesmo receptor reconhecendo micro-organismos diferentes. E a diversidade desses receptores são limitadas, por serem codificados na linhagem germinativas. Então, eles são invariáveis, eles são idênticos e eles podem ser expressos em diversos tipos celulares da mesma linhagem. Como a resposta inata não se altera mediante a exposição repetida ao mesmo patógeno, fica em discussão a questão de se ter ou não uma memória imunológica. Já a imunidade adaptativa, ou adquirida, também como é denominada, ela se inicia após horas ou dias. Então, é uma imunidade tardia, que requer a proliferação e expansão clonal de células T e B efetoras. E a sua diversidade é variável, devido à recombinação somática, no qual cada receptor gerado reconhecerá especificamente o epítopo específico. Logo, é uma resposta mais eficiente e, após as sucessivas exposições ao mesmo patógeno, ela pode gerar uma resposta imunológica de memória. Então, dos componentes da resposta imune, nós temos os órgãos linfóides, que são classificados em primários e secundários. E dos órgãos linfóides primários, nós temos o timo e a medula óssea, que são importantes para a geração das células imunes funcionais, no qual, a partir da hematopoiese, nós temos a diferenciação, a proliferação e o amadurecimento das células. Então, após a maturação das células imunes, elas vão migrar para os órgãos secundários, no qual vão interagir entre si e com células acessórias e com o antígeno, e isso vai gerar células efetoras e de menor memória, que vai permitir um surgimento de uma resposta imunológica mais eficiente. Então, nos órgãos secundários, nós temos órgãos encapsulados, como o baço e os linfonodos,
e também o tecido linfóide associado à mucosa, no qual pertence as tonsilas e as placas de Peyer no intestino. Ademais, essa resposta imune ela vai constituir também de diversos componentes celulares que vão ter origem na medula óssea, que vai gerar a partir de um progenitor hematopoético pluripotente, no qual vai gerar precursores linfóides e precursores mieloides, que serão importantes, então, para a diferenciação e proliferação das células imunes. Na imunidade inata, nós vamos ter as células, os granulócitos, no qual pertencem os basófilos, eosinófilos e os neutrófilos. Também vamos ter a participação das células de macrófagos, mastócitos, células dendríticas e células natural killer. Enquanto na resposta imune adaptativa, ela vai apresentar principalmente as células T e as células B. As células T a gente vai ver mais para frente que vai se diferenciar em CD4 e CD8, em células efetoras, e nós vamos ter também as células B para a produção de anticorpos. A resposta imune também vai conter fatores solúveis e fatores secretados pelas células, então nós temos as proteínas plasmáticas, como a fibronectina, a alfa-2 macroglobulina. Nós temos fatores de coagulação que são importantes então para a formação do coágulo, como fatores 5, 7, 9, 10. Nós temos fatores, as proteínas do complemento sendo ativadas, principalmente quando a gente vai ver o mecanismo do complemento é formar poros na membrana para causar a lise do patógeno. Nós temos a produção de citocinas, que elas podem ser tanto anti-inflamatórias como inflamatórias, dependendo da resposta a ser ativada. Nós temos as quimiocinas, que são proteínas importantes, então, para o recrutamento e a quimiotaxia de outras células para o local da inflamação. Nós temos também a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, então nós temos o oxigênio singlet, a produção de peróxido de hidrogênio, de ânion superóxido. Nós temos também os metabólitos do ácido araquidônico, então a gente pode ter a produção de prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos, além de enzimas hidrolíticas, no qual a gente tem a lisozima, as fosfatases, as colagenases, as lipases, assim como a gente também tem a liberação de anticorpos. Então, anticorpos são secretados principalmente pelas células B. O que vai determinar o tipo de resposta imune vai ser um dos fatores, vai ser a localização do patógeno. E esse patógeno pode estar em dois compartimentos, no compartimento extracelular e no compartimento intracelular. No compartimento extracelular, ele pode estar localizado no espaço intestinal, no sangue e na linfa ou na superfície do epitélio. E o organismo ele vai recorrer de liberação de fatores solúveis para exercer, então, a destruição desse patógeno. Então, a gente tem a liberação de peptídeos antimicrobianos, nós temos a ativação do complemento, de proteínas do complemento, nós temos a secreção de anticorpos, e quando a gente fala de superfície epitelial, a gente está falando de mucosa, principalmente secreção de IgA, E a gente também vai ter ativação de células fagocíticas, então nós temos ativação de neutrófilos e macrófagos, que são importantes então, para engolfar esses patógenos e levar à sua destruição. Se esse patógeno ele consegue invadir um ambiente intracelular, ele consegue replicar, por exemplo, dentro de citoplasma ou até mesmo dentro de vesículas, ele vai estar impedido então dessa destruição desses componentes solúveis. E aí a gente vai requerer então uma imunidade protetora através da ativação celular. E isso acontece principalmente através de células natural killers e células citotóxicas. E quando a gente fala de um ambiente vesicular, a gente também tem ativação dependente de macrófagos, que vai levar à destruição desse patógeno. Então, além da localização do patógeno, o tamanho desse patógeno também determina a sua via de eliminação. Então, quando a gente fala de vírus e bactérias intracelulares, eles são bem pequenininhos, eles conseguem ser engolfados por macrófagos, e eles conseguem, então, replicar. E aí o que necessita, como a gente viu anteriormente, de uma imunidade protetora mais celular para sua destruição. Agora, conforme a gente aumenta o tamanho desse patógeno, como a gente pode ver em parasitas, como os eumintos, eles são muito grandes para serem fagocitados.
E aí a sua via de eliminação vai ser constituir principalmente por mecanismos extracelulares. Então, o tamanho do patógeno também vai determinar se esse patógeno ele vai conseguir entrar na célula e se estabelecer num ambiente intracelular ou se ele só vai permanecer no ambiente extracelular. Até o momento, nós aprendemos que o sistema imunitário é um sistema de proteção e ele vai impedir principalmente que o micro-organismo, esse patógeno, ele adentre o organismo humano. E a primeira defesa que esse patógeno encontra são as barreiras anatômicas. Então, elas podem ser físicas, químicas e microbiológicas. Nós vamos ver mais à frente. Então, elas vão atuar como a primeira linha de defesa. E se essa barreira ela for quebrada, ela tiver uma falha, ela for evadida, ela for superada, isso pode ocorrer por queimaduras, corte, a injeção, inalação de algum gás, ou até mesmo por picada de insetos. Isso pode levar à entrada de patógenos para dentro do organismo. E aí vai ser importante porque a gente vai ter o início de outros componentes da imunidade celular, principalmente da imunidade inata, atuando na resposta contra esses patógenos. Então, uma das coisas que a gente tem é uma resposta inata celular já imediata. Então, células serão recrutadas para esse local da infecção, principalmente neutrófilos. Nós temos também macrófagos, monócitos sendo recrutados. Esses macrófagos vão ser diferenciados. Os monócitos vão ser diferenciados em macrófagos. A gente também tem um reconhecimento, né, por essas células desses componentes microbianos pelos receptores dessas células imunes, que vai ser importante então para a indução da fagocitose e liberação de citocinas. Isso tudo vai ocorrer a fim de evitar o estabelecimento da infecção. E aí é importante também, né, que a secreção de citocina pelos fagócitos, alguns mediadores solúveis, vai ser importante para a próxima fase de defesa. Então, se essa imunidade inata ela não conseguir conter a infecção, ela vai ser importante então para a indução de uma imunidade adaptativa. Como dito anteriormente, o primeiro mecanismo de defesa efetor da imunidade inata são as barreiras anatômicas, e elas podem ser mecânicas ou físicas, químicas ou microbiológicas. Dentro das barreiras mecânicas ou físicas, a gente tem o epitélio, que reveste a mucosa e a pele. Nós temos a oscilação dos cílios, então o movimento dos cílios no trato pulmonar, tanto superior quanto inferior, é importante para deixar longe esse micro-organismo nessas vias aéreas. Nós temos também esse mesmo movimento peristáltico no trato gastrointestinal, assim como no fluxo do trato urinário. Nas barreiras químicas, nós temos secreções de enzimas e de proteínas que são importantes, então, para prevenir o crescimento microbiano. Então, nós temos secreções de lisozimas nas lágrimas, na saliva, o surfactante pulmonar, a acidez do suco gástrico, né, esse pH baixo, né, tanto no suco gástrico, suor e saliva. Nós temos a formação de ácidos graxos no suor, alguns peptídeos antimicrobianos que são liberados, a gente vai ver mais à frente, como as defensinas, a catelicidinas e as estatinas. Isso tudo são importantes, essa secreção, essa produção dessa barreira química é importante então para prevenir o crescimento microbiano. E a questão da função microbiológica, a barreira microbiológica, a gente tem a microbiota, que é formada por bactérias comensais, e a sua principal importância de a gente ser colonizado por essas bactérias é porque elas vão competir com as bactérias patogênicas por nutrientes ou até mesmo pela ligação da superfície. E essa competição, então, vai se tornar favorável, né, no caso, para as bactérias comensais, né, e vai impedir que essas bactérias patogênicas se liguem. Dentre as barreiras químicas, nós temos a secreção de algumas enzimas antimicrobianas, e a lisozima é uma delas, e ela está presente principalmente nas lágrimas, na saliva, nos fagócitos, nas células de Panê, no leite materno e na urina. E a sua principal função é desfazer tanto a parede de bactérias gram-positivas, assim como a parede de quinina que protege alguns fungos. Então, a lisozima ela vai quebrar as ligações beta-1,4 glicosídicas entre o acetil, entre o N-acetilmurâmico e a N-acetilglicosamina, que está presente no peptídeo glicano das bactérias gram-positivo, então ela tem maior eficiência.
nas bactérias gram-positivas, e assim também como ela vai quebrar, ela vai hidrolisar as ligações de beta-1,4 glicosídicas entre os monômeros de N-acetilglicosamina. Então, ela vai funcionar como uma quitinase, então ela vai quebrar essa quitina. Então, ela é importante, então, tanto para a destruição da parede celular de bactérias gram-positivas, assim como a quitina, uma estrutura que está presente nos fungos. Outro componente enzimático antimicrobiano importante, então liberado, principalmente na secreção da saliva, na lágrima, nos fagócitos, nas células Panê, são as fosfolipase A2. E a principal função dessas enzimas é na catálise, na hidrólise dos fosfolipídios de membrana, principalmente em bactérias gram-negativa. Então, essa enzima tem a função de quebrar, então ela vai desestabilizar os fosfolipídios de membrana. Ademais, essa enzima fosfolipase A2, né, com a quebra do fosfolipídio, ela vai liberar um componente importantíssimo, que é o ácido araquidônico, que é um precursor de compostos bioativos, como as prostaglandinas, os leucotrienos e os tromboxanos, e que vão ter diversos papéis na resposta imune. Então, eles podem ter tanto os papéis anti-inflamatórios como papéis inflamatórios. Então, a gente pode ter aqui que prostaglandina E2 ela está participando da vasodilatação, na produção de citocinas, na migração de leucócitos, podem causar dor, pode causar febre. Os leucotrienos, cistenil 4, ele está participando da broncoconstricção, na produção de muco, no edema, na migração de eosinófilos, na permeabilidade vascular. E, por exemplo, o leucotrieno B4 estaria sendo importante para a quimiotaxia e ativação de leucócitos. Peptídeos microbianos também são secretados, então nós temos as estatinas, que vão interferir principalmente em fungos, Cryptococcus neoformicas e Candida albicans, e elas são liberadas pela cavidade oral, então as glândulas paratireoide, a sublingual e a submandibular vão ter a função de liberar estatinas que vão interferir com a membrana desses fungos. Nós temos a REG3, a alfa-defensinas e a beta-defensinas, que elas vão formar poros na membrana, então um mecanismo que envolve a inserção da região hidrofóbica na bicamada da membrana e a formação de um poro que vai produzir um vazamento na membrana, e com isso você leva a lise do patógeno, e a gente também tem a catelicidina, que vai desfazer essa membrana desses patógenos e vai ter um efeito tóxico. Então, a gente tem um outro mecanismo de ação que previne o crescimento microbiano através dos peptídeos antimicrobianos. Quando esse patógeno ele consegue quebrar a barreira epitelial, ele consegue se desvencilhar das enzimas e dos peptídeos antimicrobianos, uma das primeiras coisas que ele vai encontrar na resposta imunolata é o sistema complemento. E o sistema complemento ele é um conjunto de proteínas solúveis presentes no sangue e em outros líquidos corporais. Então, nós temos mais de 30 diferentes tipos de proteínas plasmáticas, cujos temos diversas funções, e a gente pode observar no quadro ao lado aqui. E essas funções estão relacionadas, uma das principais é a opsonização, no qual proteínas do complemento revestem o patógeno, isso vai ser importante para a captura e a destruição pelas células fagocíticas. E também uma outra função muito importante é a formação de poros na membrana. Isso vai levar à destruição dos patógenos. E essas proteínas elas estão circulantes, então, no organismo, mas elas estão circulantes na forma inativa, na ausência da infecção. Quando não tem a presença da infecção, então essas proteínas vão ser ativadas. E elas podem ser ativadas por diferentes proteínas. Então, uma delas é a ligação de anticorpos ligados a patógenos. Então, a gente tem um exemplo aqui no qual um micro-organismo está ligado à IgM, isso pode ativar o complemento. A gente também tem a amanose, que está na superfície de alguns micro-organismos, e a N-acetilglucosamina, que está principalmente presente na parede de bactérias. Então, esses três componentes são importantes para ativar o sistema do complemento. O sistema complemento ele vai ser ativado por três vias diferentes. A primeira via foi descoberta através da ativação de anticorpos e denominou-se de via clássica, seguida por uma via alternativa, no qual somente micro-organismos seriam capazes de ativar o sistema complemento. Em terceiro, mais recente, a via da lecitina,
no qual é ativada por proteínas semelhantes a lecitinas que reconhecem e se ligam aos carboidratos da superfície dos patógenos. Essas três vias vão culminar para uma molécula principal efetora do sistema complemento, que é a C3A, que é um peptídeo que auxilia a induzir a inflamação. A clivagem do C3 é uma etapa crítica na ativação do sistema complemento e leva de uma forma direta ou indiretamente a todas as atividades efetoras do sistema complemento. O C3b liga-se covalentemente à superfície microbiana e vai atuar como uma opsonina, permitindo a fagocitose por fagócitos que possuem receptores do complemento, cuja função será a captura e destruição dos micro-organismos revestidos pelo C3b. O C3b também pode se ligar à C3-convertase, formada pela via da lecitina e da clássica, formando a convertase C5, que vai clivar a C5, liberando o peptídeo inflamatório C5a. A etapa final do complemento culmina para a formação do complexo de ataque à membrana na superfície do patógeno, criando um poro na membrana celular que vai levar à lise da célula e, consequentemente, à morte do patógeno. Embora o sistema imuninato não possua a especificidade fina da imunidade adaptativa que é necessária para produzir a memória imune, ele consegue distinguir o próprio do não próprio, visto que padrões regulares de estrutura molecular estão presentes em diversos micro-organismos, mas não ocorrem nas células do próprio organismo. Proteínas que reconhecem essas características, elas surgem como receptores de macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, e elas também podem aparecer como moléculas secretadas. Então, esses receptores, também conhecidos como os receptores de reconhecimento padrões, eles têm um número limitado e eles são invariáveis, como a gente viu em relação à especificidade e diversidade da resposta imunolata. Eles vão reconhecer principalmente oligosacarídeos rico em imanoses, peptidoglicanos, lipopolissacarídeos, DNA CpG não metilados, DNAs virais. Eles estão localizados, a localização desses receptores podem estar no espaço extracelular, então eles podem estar presentes como moléculas secretadas, como os receptores de lecitina de ligação à manose, ou também como proteína C reativa. Ele pode também estar transmembrana, então a gente tem alguns receptores do tipo TOL e dos tipos de dectina. Eles podem estar no endossoma, então a gente tem alguns receptores TOIs no endossoma, e eles também podem estar no citosol, então a gente tem os receptores NOID-like, o RIG-like, e aí também a gente tem a presença de receptores do complemento e receptores Scavenge CD36 para complementar esses receptores de reconhecimento padrões. Mas o que esses receptores reconhecem? Eles reconhecem indutores da inflamação. E esses indutores podem ter tanto origem exógena quanto endógena. Se for exógeno, eles podem ser microbianos ou não microbianos. Microbianos, a gente tem os fatores de virulência e os PAMPs. E os PAMPs são padrões moleculares associados aos patógenos. E são moléculas simples e pequenos, e são de padrões regulares de estrutura moleculares presentes nos micro-organismos. Então, nós temos o lipopolissacarídeo presente no LPS, o DNA CpG não metilado, nós temos os peptídeos glicano, os RNAs e DNAs virais, dentre outras moléculas. E se for não microbiano, a gente tem os alérgenos, os irritantes, os corpos estranhos, os compostos tóxicos, até mesmo como os metais pesados. Já os indutores endógenos, eles vão ter origem nas nossas próprias células. Então, são substâncias endógenas produzidas ou liberadas pelas nossas células, que sofreram algum estresse, um mau funcionamento, ou elas foram mortas, ou elas foram danificadas por algum tipo de lesão. E aí elas podem ser assépticas, sem infecção nenhuma, ou associada a alguma infecção. E o nome desses indutores endógenos a gente denomina de DAMPs, que são padrões moleculares associados a danos. Dentro dos exemplos, nós temos o HMGB1, que tem origem nuclear, o DNA mitocondrial, que tem origem na mitocôndria, as histonas, que têm origem nuclear, e a gente tem o ácido úrico, que também pode ser um indutor, assim como o ATP. Qual a função dos receptores, além do reconhecimento das regiões antigênicas de um mesmo patógeno ou de patógenos diferentes? Eles vão estar envolvidos em vias de sinalização dentro das células, que vão resultar na ativação de citocinas, na produção de citocinas,
na ativação e na produção de proteínas do complemento, na cascata de coagulação. Vão também estar sendo importantes na indução da fagocitose. Vão estar sendo importantes na produção de espécies reativas de oxigênio. Eles também vão estar sendo importantes para produzir e sinalizar moléculas dentro da célula que podem induzir a apoptose. E também podem estar relacionados com a opsonização do patógeno. Então, essas são as funções mais importantes que ocorrem após a sinalização e ativação desses receptores. Então, eles vão culminar em várias cascatas de sinalização que vão ter efeitos tanto para a destruição do micro-organismo, assim como para a inflamação ou até mesmo o aumento da resposta imune adaptativa. Entre os vários receptores envolvidos em opsonização e ativação de complemento e fagocitose, os Toll-like receptors, ou os TLR, se destacam por seu papel central na ligação a patógenos e iniciação da resposta inflamatória. E esses receptores estão presentes principalmente em macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Atualmente, nós temos 9 diferentes receptores de TLR que já foram identificados em humanos, e alguns são localizados na membrana celular, como a gente pode ver, associação de TOL1 com TOL2, TOL2, TOL4, TOL5, TOL2 e TOL6, ou eles podem ser encontrados no interior das células, como no endossomos, no qual a gente tem o TOL3, TOL7, TOL8 e TOL9. E alguns desses receptores podem reconhecer estrutura específica. Então, a gente tem o TOL4 reconhecendo o LPS de bactérias gram-negativas, nós temos o TOL2 reconhecendo peptídeos glicanos de bactérias gram-positivas, o TOL9 reconhecendo CpG DNA não metilado, o TOL3 reconhecendo RNA de dupla fita positivo. Então, esses são exemplos de alguns reconhecimentos de TOLs por alguns patógenos. E quando a gente fala de ativação desses receptores em relação a protozoários, a ativação de TLRs por moléculas do parasitas pode desencadear as vias de sinalização, como o fator de transcrição NF-κB, o fator de transcrição nuclear KB, que a gente chama de NF-κB, e as das proteínas quinase ativada por mitógeno, que são as MAP quinases. E isso pode induzir a expressão de genes de citocinas pró-inflamatórias e genes que vão controlar diretamente a replicação do parasita. Então, eles vão induzir a produção de genes de citocinas pró-inflamatórias, como a gente tem a IL-12, o TNF e o interferon gama, que vai estar associado principalmente no controle da replicação. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter indução de genes que codificam citocinas anti-inflamatórias. E esses vão controlar uma resposta imunológica excessiva e, portanto, deletéria. E um equilíbrio importante, né, entre a resposta pró-inflamatória e anti-inflamatória vai facilitar o parasitismo do hospedeiro e a infecção persistente. Então, se você ter um equilíbrio entre a produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF, interferon e IL-10, e um equilíbrio de proteínas de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 e TGF-beta, a gente vai facilitar, então, a infecção persistente pelo parasita. Então, isso é uma visão de uma maneira geral, como essa infecção pode ser controlada ou como ela pode persistir dentro do hospedeiro. Durante o desenvolvimento da resposta imunológica, diferentes receptores podem reconhecer várias regiões antigênicas de um mesmo patógeno, e quanto mais complexo esse patógeno a nível celular, mais estruturas antigênicas ele vai possuir. E essa interação com diferentes receptores pode amplificar ou até mesmo falhar a resposta inflamatória. Então, na situação 1, 2 e 4, nós temos exemplos de aumento da amplificação, né, da resposta inflamatória. E ela pode acontecer por sinergismo, então dois receptores vai levar a um efeito mecânico comum, e aí vai aumentar essa resposta. Nós podemos ter, então, um receptor, um efeito mecanismo desencadeado por um receptor afetando positivamente também num efeito mecanismo do primeiro receptor, e nós podemos ter um feedback positivo, né? Um feedback que aumenta o sinal. Então, a gente tem o primeiro receptor induzindo um efeito mecanístico, vai liberar moléculas, que vai ativar, então, moléculas sendo liberadas, né, nas vias de sinalização do segundo receptor, e aí moléculas liberadas, então, na via de sinalização, que foi induzida pelo segundo receptor,
vão ser influenciadas, né, pela essa molécula liberada no primeiro receptor, que vai induzir, então, a ligação do primeiro receptor na via de sinalização e amplificar o sinal. Dando um feedback aí, a gente vê que tem um ciclo aí causando um feedback positivo e amplificação do sinal. Mas a gente também pode ter a supressão ou a falha dessa resposta imune. E essa supressão vai ocorrer, né, como a gente pode ver na situação 3 e 5, no qual um receptor vai liberar efeitos mecanísticos que vai interferir, então, na via de sinalização do primeiro. E aí você impede ou falha a resposta inflamatória. E a mesma coisa quando acontece na situação 4, na situação 5, nós temos o primeiro receptor induzindo um efeito mecanístico que vai liberar uma molécula. Essa molécula, então, vai participar da via de ativação da segunda molécula, do efeito do mecanismo da segunda molécula, e esse efeito do mecanismo, né, vai induzir vias de ativação que pode interferir na via de ativação do primeiro mecanismo, então induzindo uma supressão da resposta inflamatória. E com isso, então, a gente tem as interações entre os receptores, podendo atuar positivamente, amplificando o sinal da resposta inflamatória, ou negativamente, suprimindo essa resposta inflamatória. Um dos fatores que podem levar à alteração da resposta imune inata é o polimorfismo genético nos receptores. Isso pode estar associado à suscetibilidade a infecções ou até mesmo à colonização por patógenos. Então, nós temos aqui alguns exemplos no qual alterações em regiões dos genes, por exemplo, da dectina, uma mutação desse gene, diminui a atividade biológica do receptor e com isso você facilita a suscetibilidade das infecções por aspergilos. Você também aumenta a colonização pela cândida. Aqui, se você altera uma estrutura genética, que é a cardinose, você sofre uma mutação, ele pode falhar na expressão, então, desse receptor. E aí você inclui, então, a colonização, principalmente por cândida no trato genital. E algumas alterações também genéticas nos receptores de TLR, né, são importantes, então, para a invasão e até mesmo para o estabelecimento de doenças crônicas desencadeada pelos patógenos. Então, não somente a interação entre os receptores pode levar a um aumento ou uma supressão da resposta inflamatória, mas também como o polimorfismo genético nas regiões específicas de receptores podem também facilitar ou não a colonização e a suscetibilidade a infecções por esses patógenos. A expressão dos receptores e o reconhecimento do patógeno por esses receptores são essenciais e necessários para o início de um próximo evento da imunidade inata, que é a fagocitose. Então, nós temos células fagocíticas, como macrófagos e neutrófilos, expressando esses receptores. Então, como a gente pode ver aqui na figura, a gente tem um macrófago expressando o receptor do complemento, o receptor de manose, receptores de dectina, de Scavin, de como CD36, receptores lipídicos, também expressam receptores TOLs, NOD, internamente, né? E os RIGs. Então, são necessários para começar o evento da fagocitose. Antes de começarmos a falar sobre o processo fagocítico, né, que é um mecanismo de defesa intracelular, atuando na imunidade inata, no controle das infecções, nós precisamos conhecer quais são as células que participam desse processo. Então, nós temos os macrófagos e os neutrófilos. Os macrófagos, eles estão presentes em diversos tecidos. Então, além da função de fagocitose e destruição do micro-organismo, ele também tem a função de apresentação de antígeno, de induzir a inflamação, de produzir citocinas e quimiocinas. Ele também participa da homeostase tecidual, no qual ele vai remover as células envelhecidas que perderam funções ou até mesmo mortes por fagocitose, e ele vai estar participando do reparo tecidual. Então, após o processo infeccioso, aquele tecido lesado, os macrófagos entram para também participar do reparo tecidual. Os neutrófilos, além da fagocitose, eles também têm um outro mecanismo de defesa intracelular, que é através da liberação das proteínas e peptídeos antimicrobianos que estão nos seus grânulos. Eles também têm um outro mecanismo de killing de patógeno extracelular, que é através da liberação de redes de DNA. E eles são as primeiras células que migram para os tecidos lesados. Então, são as primeiras células que vão chegar no processo inflamatório.
Além do mais, eles conseguem amplificar a inflamação por produzir citocinas e quimiocinas. Após o reconhecimento pelos macrófagos e neutrófilos através dos receptores de reconhecimento padrões, o patógeno é engolfado e há a formação de uma vesícula chamada de fagossomo, que vai se fundir posteriormente com o lisossomo. E os lisossomos são organelas citoplasmáticas que possuem enzimas para a digestão celular. E vai formar então a fusão do fagossomo com o lisossomo, vai formar o fagolisossomo. E a ação de algumas enzimas e de reativos de nitrogênio e oxigênio, que estão localizados então no fagossomo, dentro dessas vesículas, resulta na morte do agente infeccioso. Essa atividade microbicida ela é ativada através da exposição do fagócito, como eu disse anteriormente, pelo reconhecimento dos receptores de reconhecimento padrões a partículas microbianas, ou pode também acontecer através da ativação e liberação de citocinas pelos linfócitos T, como o interferon gama. A fusão do fagossomo com o lisossomo é essencial para tornar o ambiente inóspito para os micróbios. Então, dentre esses mecanismos clássicos de atividade antimicrobiana, nós temos a acidificação do pH, a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que torna esse ambiente oxidativo, então induz um estresse oxidativo. Nós temos também a liberação, dentro desse lisossomo, a participação de peptídeos e enzimas com atividade antimicrobianas. Então, a gente tem a participação de lisozimas, catalicidinas, defensinas, nós temos também a mieloperoxidase, a elastase, que são proteínas importantes que estão presentes principalmente nos neutrófilos, nos grânulos neutrófilos. Então, esse ambiente rico em moléculas antimicrobianas é essencial, então, para prevenir a expansão e o crescimento dos patógenos. E nesse videozinho a gente tem uma representação da fagocitose, né, da interação entre o fungo, Cryptococcus neoformes e o macrófagos. E esse mesmo processo de fagocitose acontece principalmente em alguns protozoários, como a leishmania e o Toxoplasma gondii. Além da fagocitose, né, que é uma função importante dos macrófagos, uma outra função importante dos macrófagos, então, é a produção de citocinas. E aí o perfil que esse macrófago vai vir a desenvolver é importante na resposta imune. Então, a modulação fenotípica de macrófagos na resposta vai refletir o perfil específico de citocinas e quimiocinas que esse macrófago vai vir a produzir. Então, a gente tem macrófagos, então a gente tem citocinas inflamatórias e pró-inflamatórias, e o perfil desse macrófago que vai vir a desenvolver é importante para liberação ou de citocinas inflamatórias ou de citocinas anti-inflamatórias. Então, se a gente tem esse macrófago sendo estimulado, né, por interferon 1, ele vai desenvolver um perfil que a gente chama de M1, que é um macrófago de ativação clássica. E aí ele vai produzir espécies reativas de oxigênio, nitrogênio, enzimas lisossomais, vai ter atividade então microbicida, ele vai induzir fagocitose e vai levar à destruição de muitas bactérias e fungos. Além disso, né, além de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e enzimas lisossomais, ele vai então também induzir a secreção de citocinas, como IL-1, IL-12, IL-23 e quimiocinas, que vão ser importantes para a inflamação. Mas se esse manócito ele for estimulado com IL-13 e IL-4, ele vai desenvolver um perfil mais anti-inflamatório, o que a gente chama de macrófago M2, que ele é ativado por uma via alternativa. E aí ele vai produzir IL-10 e TGF-beta. E TGA e essas citocinas são importantes porque têm efeitos anti-inflamatórios. Vai induzir fibrose, vai induzir um reparo tecidual. E é importante também que essas citocinas vai levar, então, o bloqueio do processo inflamatório. Então, além da fagocitose, o perfil que o macrófago vai vir a desenvolver durante o processo infeccioso pode modular a resposta dele ou para uma inflamação ou para um processo anti-inflamatório. E nesse slide aqui a gente vê o exemplo, né, de como o estímulo é importante para a mudança do perfil dos macrófagos. Então, se esse macrófago for estimulado com interferon, nós temos o killing, por exemplo, aqui nessa microscopia, da Leishmania donovani. Mas se esse macrófago não for estimulado com interferon, se ele desenvolver um perfil de macrófago M2, essa leishmania consegue sobreviver. Então, ela consegue se replicar dentro da célula, mostrando então qual o perfil, a modulação fenotípica de do que tipo de macrófago vai vir a se desenvolver,
é importante ou não para o controle da carga infecciosa. Como dito anteriormente, um outro mecanismo que o neutrófilo tem para atuar na imunidade inata, de uma maneira de um mecanismo de defesa extracelular, é através da liberação de redes de DNA, que são denominadas de NET. E essas NETs, além da composição rica em DNA, ela também tem a composição das proteínas dos grânulos, como a mieloperoxidase, a elastase, a lactoferrina e a pentranxinas, e as defensinas. Um outro componente estrutural que está formado nessas redes são as histonas. Então, esses componentes do grânulo mais as histonas têm a principal função de atividade antimicrobiana. Então, essas redes, além de capturar os patógenos, elas também têm a função antimicrobiana por causa dessas proteínas e por causa da histona. Então, aqui a gente tem umas imagens, são umas imagens lindíssimas, no qual nós temos os patógenos aderidos, nesse caso aqui na esquerda. A NET está em vermelho, né? A rede de DNA está em vermelho, e nós temos os neutrófilos em azulzinho, marcando o núcleo aqui dos neutrófilos, no qual foram liberadas essas NETs. E você tem um patógeno em rosa aderido, capturado então pelas NETs. A mesma coisa aqui na imagem da direita, nós temos uma bactéria então aderida e capturada aqui nas NETs. E esse mecanismo de defesa, ele é essencial para patógenos que são muito grandes, relativamente grandes, como os eumintos. Os eumintos, eles não sofrem fagocitose por causa do seu tamanho. Então, uma das estratégias que os neutrófilos encontraram para impedir que esse parasita consiga colonizar e se manter dentro do hospedeiro é através da sua captura, né, através das redes de DNA, como a gente pode ver aqui na microscopia. Então, nós temos a mieloperoxidase marcada em vermelho, o DAP, que vai marcar DNA, e ele marca o núcleo da célula, e a histona, que é um marcador também, que é uma proteína importante, então, que também tem atividade microbiana junto com a mieloperoxidase para captura e mortalidade desse patógeno. Então, é uma ferramenta essencial para quando a gente tem patógenos muito grandes. E aqui do lado a gente tem um videozinho mostrando como é que ocorre a captura da IFA, do fungo da Candida albicans. Então, a IFA também é uma estrutura muito grande, que não dá para ser fagocitada pelos neutrófilos, mas que elas acabam sendo presas, né? Elas acabam ficando presas nessa estrutura dessas redes de DNA. A célula natural killer é uma outra célula que participa da imunidade inata no controle das infecções. Então, as células NK, elas vão reconhecer as células infectadas ou alteradas pela presença ou ausência de moléculas de ômega-C que são próprias e são expressas na superfície de todas as células, incluindo as células nossas do próprio organismo. E a diminuição da expressão desse ômega-C de classe 1, ou mesmo a sua ausência, vai fazer com que essas células NK se tornem ativas, tornando-as agressivas e potencialmente destruidoras. E é o que acontece, então, na infecção com patógeno. Então, a gente tem um exemplo aqui na direita, no qual um vírus ele inibe a expressão de MHC de classe 1, e com isso vai ser importante para reconhecimento e ativação dessas células NK. Já as células normais, como a gente pode ver na esquerda, elas apresentam níveis normais de proteínas de MHC presentes na sua superfície. E isso é reconhecido, então, pela célula NK, que vai gerar um sinal inibidor, impedindo a destruição. Então, o que vai fazer com que essa célula NK seja potencialmente destruidora e agressiva
é se ela reconhece ou não o MHC que está presente nas células, tanto patogênicas quanto normais. A expansão das atividades das NKs ela vai ocorrer também pela estimulação de citocinas, como a IL-15, que é produzida pelos macrófagos, e também pela IL-12, que é um indutor forte na produção de interferon gama e ação de citólise. Quando um parasita ele tem a capacidade de resistir à fagocitose e se replicar no interior dos fagócitos, você tem a estimulação então da produção de IL-12. E essa citocina ela vai ser essencial para ativar as células NKs, que vão passar a produzir interferon gama, e essa produção vai ter a finalidade de aumentar a secreção de substâncias microbicidas no interior dos fagócitos infectados. Outra função importante das células NK está relacionada com a destruição das células infectadas, ou a citólise. E isso vai também ocorrer através da ação de enzimas presentes dentro dos grânulos das NKs. Então, essas enzimas que são liberadas, como as perforinas, elas vão formar buracos na membrana da célula, e as granzimas, que também, além da perforina, a granzima também é uma outra, que tem uma outra função enzimática, ela vai entrar nas células através desses poros e vai desencadear a apoptose celular e a exterminação do agente infeccioso. Os eosinófilos mastócitos também são células voltadas para a imunidade inata. Os eosinófilos eles vão ter um efeito principalmente antiparasitário, voltado para uma infecção para eumintos, e também tem um efeito tóxico a liberação de proteínas dos grânulos. Então, a gente tem proteína básica principal, a proteína catiônica eosinofílicas, que vão ter efeito direto no parasita. Além disso, a sua resposta para eumintos ela vai funcionar principalmente através da ligação, né, quando esse euminto, né, esse parasita estiver opsonizado por anticorpos, eles vão se ligar, então, a receptores F6, que vão estar na superfície celular dos eosinófilos. Isso vai ter uma função, né, um efeito chamado citotoxicidade celular dependente de anticorpos. E aí, através dessa ligação, né, quando esse anticorpo se liga a esse receptor, esse neutrófilo então começa a degranular e vai induzir então a liberação de suas proteínas do grânulos. O mastócito também ele vai ter essa mesma função, principalmente ele tem uma alta afinidade com o IgE. Então, quando você tem a ligação do receptor FC com a IgE, você aumenta a capacidade desse mastócito degranular, e aí ele vai liberar uma proteína super importante, que é a histamina. E a localização desse mastócito, ele atua principalmente no epitélio da pele e das mucosas. Então, ele está sempre junto a vasos sanguíneos e nervos, e ele tem uma ação super rápida após, então, o contato dessa IgE com esse receptor FC, levando à sua degranulação. Então, tanto eosinófilos, tanto como mastócitos, numa infecção por parasita, eles têm um efeito mais tardio do que como a gente pode ver em outras células, como os neutrófilos e os macrófagos. E nesse exemplo, nós temos a microscopia de uma larva de Schistosoma mansoni sendo atacada por eosinófilos após serem ativados por IgE, levando então ao efeito citotóxico desses eosinófilos, liberando suas proteínas dos grânulos. Então aqui a gente tem um exemplozinho de uma larva de Schistosoma mansoni. As células dendríticas são as células que fazem a ligação entre a imunidade inata e adaptativa, porque além de fazer parte e serem ativadas pela imunidade inata, então elas possuem receptores de reconhecimento padrões que reconhecem patógenos e elas também induzem a fagocitose. Elas são essenciais porque elas expõem antígenos aos linfócitos que são importantes para a indução de uma resposta imune adaptativa. E elas se encontram em dois estágios. Elas podem estar numa fase imatura, que são especializadas na captação dos antígenos, e na fase madura, no qual ela é essencial para a apresentação do antígeno aos linfócitos. E essas células fagocíticas, né, essas células dendríticas, elas residem em sua maior parte nos tecidos. Mas quando um patógeno penetra em um tecido ou ele cai na corrente sanguínea, essas células elas migram, né, dos tecidos para os órgãos periféricos, para os órgãos linfóides secundários. E aí, nesses órgãos linfóides, né, através dessa migração, quando ela se instala nesses órgãos, ela sofre o processo de maturação, no qual vai se tornar células essenciais e poderosas para a apresentação de antígenos. Algumas moléculas solúveis, então, são importantes para reger também a imunidade inata.
E entre elas nós temos as citocinas e as quimiocinas. As citocinas são polipeptídeos ou glicoproteínas produzidas por diversos tipos celulares, e elas são capazes de modular a resposta celular de diversas células, incluindo elas próprias, então tem um efeito autócrono. E elas podem ser divididas em grupos: interleucinas, fatores que estimulam a diferenciação e proliferação celular, o fator de necrose tumoral e os interferões. E elas são produzidas por diversos tipos celulares, no qual vai incluir células até mesmo de que não têm origem hematopoética. Elas podem atuar de forma autócrina, então atuar nelas mesmas. Ela pode atuar de forma paráquina, atuar uma célula liberando, atuar numa célula vizinha, ou de forma endócrina, no qual elas vão ser lançadas na corrente sanguínea para atuar em células-alvo distantes. Já as quimiocinas são citocinas que estimulam a migração e ou residência das células, e tanto em situações de homeostase quanto durante uma resposta ativa. E essa migração, né, principalmente induz alguns subtítulos celulares bem definidos, como os leucócitos. Então, a quimiocina, já como o nome diz, ela tem uma função de quimiotaxia. Ela é importante para a migração, então, de leucócitos para o local da infecção. Essas citocinas secretadas e essas quimiocinas, elas podem ter tantos efeitos locais como sistêmicos. Então, a gente tem um exemplo aqui de um macrófago que, quando ativado, ele vai liberar essas citocinas, as quimiocinas. Então, a gente tem IL-1, TNF, IL-6, tendo efeitos locais, né? Um exemplo de efeitos locais, como ativação de linfócitos, produção de anticorpos aumentada, vai ter ativação do endotélio vascular, que vai aumentar a permeabilidade dos vasos. Você também tem ativação do complemento, aumento do acesso de células efetoras. Então, esses efeitos vão ser locais. Já no efeito sistêmico, como é que a gente vai ver isso já no organismo todo? Isso vai se manifestar na formação de febre. Então, a gente vai ter a febre, a gente vai ter alguns metabólitos, mobilização de alguns metabólitos, que pode ocasionar o choque. Nós temos também a indução de proteínas de fase aguda. Então, a gente pode ter tanto o efeito local quanto o sistêmico dessas proteínas. As quimiocinas, no caso como a CXCL8, ela vai ser um fator quimiotático que vai recrutar principalmente neutrófilos, basófilos e células T para o local da infecção. E a IL-12, como a gente já tem visto e tem falado, ela vai ser importante para ativar as células natural killer, que vai induzir também a diferenciação das células TCD4 em células TH1. Até esse momento, nós aprendemos de uma maneira compartimentalizada como o sistema imune ele vai funcionar e vai atuar numa infecção. E aqui nesse slide nós temos a integração desse sistema, como é que ele realmente funciona durante uma infecção. Então nós temos reguladores inflamatórios importantes e mecanismos efetores antiparasitários durante uma infecção, por exemplo, aqui do Toxoplasma gondii. Então, no início da infecção por Toxoplasma gondii, as células dendríticas, monócitos e macrófagos são as primeiras células a responderem a essa infecção. Então, as células dendríticas, através dos receptores, como o Toll-like 11 e o Toll-like 12, ela vai reconhecer a prolina que está na superfície do Toxoplasma gondii. Isso vai ser importante, né, para a indução da produção de interleucina 12. Já nos macrófagos, eles vão reconhecer através dos receptores TLR2 e TLR4, ele vai reconhecer moléculas ancoradas de GPI, que também estão na estrutura do parasita. E esses macrófagos, então, ativados, vão ser importantes para, além de produzir L12, produzir também o fator de necrose tumoral. A resposta imune, então, essa resposta imune inata vai resultar na produção de interferon gama, a partir das células natural killer, que vai ser um mediador inflamatório fantástico que vai ter atividade antitoxoplasmática, que vai irá potencializar, né, que vai poder potencializar a atividade microbicida dos macrófagos. Além dessa atividade microbicida ocasionada pelo interferon gama, a produção de radicais tóxicos de oxigênios intermediários de nitrogênios vão fazer parte dos mecanismos efetores dos macrófagos. E esse evento vai agir como a primeira linha de defesa contra a infecção do Toxoplasma gondii, antes então da formação mediada de uma resposta imune adaptativa. Aqui nós temos um outro exemplo dessa atividade coordenada da imunidade inata numa infecção pelo Trypanosoma cruzi.
Então, em primeiro momento da invasão do T. cruz, a imunidade inata desempenha um papel crucial na resistência do hospedeiro à infecção. Ela vai atuar como uma primeira linha de defesa, né, como uma barreira, no qual as células do sistema imuninato, os macrófagos, as células dendríticas e as células natural killer vão produzir citocinas, como IL-12, interferon gama e TNF, e moléculas efetoras, como as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que vão ser importantes para controlar a replicação parasitária. E, ao mesmo tempo, as células do sistema imuninato, particularmente, como a gente viu anteriormente, as células dendríticas, elas vão fazer a ponte entre a imunidade inata e a adquirida, no qual ela vai produzir citocinas como IL-12, que vai ser necessária para a diferenciação e expansão clonal das células T, né, principalmente as células TH1. Então, até agora a gente viu como é que essa resposta imunitária, principalmente inata, ela funciona, quais são os mecanismos dela e como é que ela se manifesta. Ela se manifesta nada mais do que uma inflamação. E o que é inflamação? Ela é uma resposta adaptativa contra estímulos deletérios e condições como infecção e dano tecidual. Então, nada mais é que você tem pumps e dumps, que seriam reconhecidos pelos receptores, ativariam as células imunes, isso levaria então a uma resposta inflamatória. E a resposta inflamatória nada mais é que a caracterização do extravasamento, né, pelo extravasamento local de moléculas solúveis e leucócitos do sangue para tecidos não linfóides. E a ideia disso é para você tentar recuperar a função daquele tecido ou tentar retornar ele ao estado que ele tinha basal. Então você tem, por exemplo, você tem um corte na pele. Quando você corta uma pele, você vai lesionar o tecido epitelial. Você vai ter extravasamento de sangue. E aí como é que você recupera aquele tecido? Então aquele tecido vai tentar retornar o quê? O seu fechamento. E toda resposta inflamatória de qualidade, ela vai ter um começo, ela vai ter um meio e um fim. E a resposta só vai terminar quando o tecido retornar à homeostase. Então, quando você tem um corte, a sua resposta inflamatória só vai terminar quando, por exemplo, você fechar aquele tecido, né? Aquele tecido ficar fechado de novo e você proteger novamente o seu organismo. E quais são as etapas da inflamação? Então, primeiro você tem a irritação, que é a liberação dos mediadores. Então, a gente tem pumps e dumps levando a um processo inflamatório, no qual você vai levar a modificações vasculares locais. A exudação plasmática e celular, então você vai ter o extravasamento do plasma que está no vaso e aquelas células que estão percorrendo pelo vaso vão sair desse vaso e vão caminhar para o tecido lesionado. Você tem as lesões degenerativas e necróticas e o evento que vai terminar com o processo reparativo. Então, você vai ter o retorno da homeostase. E das modificações vasculares que ocorrem na inflamação, a gente tem a vasodilatação, no qual os vasos, tanto arteríolas quanto as redes de capilares e as vênulas, vão se dilatar. Então, isso vai levar ao aumento do fluxo sanguíneo desses locais. E isso pode causar calor e rubor. Então, a gente vai ver aquela coisa quente, né, no processo inflamatório. Além disso, você aumenta a permeabilidade, o que vai fazer o seguinte, com que você aumentando o fluxo de sangue, você tenha a maior tendência do sangue sair, né, dos vasos e ir para o tecido lesionado. Então, tanto o sangue quanto as células que estão circulantes ali, o que causa o edema, né, no qual a gente vai ter um inchaço no local da inflamação. Além disso, você vai ativar fibras nervosas, o que vai ser importante para causar dor. Então, a gente sente dor porque você tem ativação de fibras nervosas e você tem a perda de função. Então, dependendo do tecido lesionado, a gente tem algumas alterações impostas, né? Por exemplo, se a gente pega um nervo, aquele nervo nunca mais volta a funcionar, então a gente pode ter alterações, né, com perda de função e a gente nunca mais ter aquele tecido funcional novamente. A dilatação e a permeabilização endotelial serão importantes para a migração celular e o extravasamento de proteínas séricas. Então, as citocinas produzidas pelos macrófagos, então, após o reconhecimento
do micro-organismo, esses macrófagos que estão no tecidos, vão produzir quimiocinas e citocinas. E essas citocinas e quimiocinas vão ser importantes para causar dilatação dos pequenos vasos sanguíneos locais. Isso vai levar ao aumento da expressão de moléculas de adesão, como VK1, ICAM1, P-selectina, que vai fazer com que os leucócitos vão se mover da periferia para os vasos sanguíneos. E os leucócitos eles vão extravasar nos locais da infecção. Então, eles vão sair dos pequenos vasos e vão para o local da infecção. E vai ser importante para ocorrer a coagulação sanguínea e nesses microvasos. Então, a gente vai evitar que mais sangue seja extravasado pelo local da infecção. E como é que ocorre o processo de migração dos leucócitos? Então, a gente tem uma alteração hemodinâmica no vaso, isso vai tornar o vaso, vai aumentar a quantidade de sangue que se passa nesse vaso, mas o fluxo ele é lento. E isso vai ser muito importante para os leucócitos começarem a sofrer a marginalização, no qual vai auxiliar o processo de adesão e de apedese desses leucócitos. Então, os leucócitos estão lá, eles possuem receptores, né? Eles possuem a integrina, os ligantes de selectinas e o receptor para quimiocina. Estão no estágio de baixa afinidade. Ele vai começar a sofrer o rolamento. Uma coisa importante que acontece no processo inflamatório, nós temos um macrófago que foi estimulado pelo micro-organismo liberando as quimiocinas. Quimiocinas são importantes, então, para atrair esses leucócitos para o local da infecção. Então, o que vai acontecer? Quais as mudanças vão acontecer nesses leucócitos? Esses leucócitos vão passar a ativar as integrinas, que são importantes, são moléculas que estão na sua superfície celular, que vão ser ativadas pelas quimiocinas. Esses leucócitos vão aderir, então, os receptores de P-selectina, VCAM1, ICAM1, CD36, que vão se ligar às integrinas nesses receptores. Esses leucócitos, então, vão aderir ao endotélio vascular e vão sofrer a migração através desse endotélio, através da quimiotaxia liberada pelas quimiocinas, pelos macrófagos. E aí esse leucócito vai poder, então, entrar no tecido lesionado e fazer a sua função, que é retornar o processo homeostático através da produção, do retorno da matriz extracelular através da produção de fibrina e fibronectina. E aqui a gente tem um videozinho no qual nós observamos os leucócitos migrando dos vasos para o tecido lesionado. E qual é o efeito sistêmico das citocinas liberadas durante a inflamação? Então, a gente tem ativação de macrófagos e neutrófilos, que são importantes para a produção de citocinas, vão produzir IL-1 beta, IL-6 e TNF, que vão atuar em diferentes órgãos. Então, no fígado, essas citocinas vão levar à produção de proteínas da fase aguda, como proteína C reativa, lecitina ligadora de manose, que vão ser importantes para a ativação do complemento e opsonização. No endotélio da medula óssea, você vai ter uma mobilização dos neutrófilos, então
que vai ser importante para a fagocitose. Então, essas citocinas vão levar ao aumento da produção de neutrófilos na medula óssea, para ter mais neutrófilos chegando no tecido lesionado. No hipotálamo, ele vai mexer com a temperatura corporal, então você vai aumentar a temperatura, que vai poder levar à febre. A gordura dos músculos, você tem a mobilização de proteínas e de energia para permitir o aumento da temperatura corporal. E tanto o hipotálamo quanto a gordura e o músculo vai levar esse processo de temperatura corporal, aumento da temperatura corporal, com a replicação viral e bacteriana diminuída. Então, um processo de antígeno aumentado em resposta imune específica aumentada. E as células dendríticas, o TNF vai estimular a migração, os linfócitos e a maturação. Então, essas células dendríticas lá que estão no tecido, elas vão migrar para os órgãos linfóides secundários e vai dar o início de uma resposta imune adaptativa. E quando eu sei que a resposta inflamatória ela vai acabar após uma infecção? Então, você sabe quando você começa a ter a mudança de alguns sinais e você tem a resolução da resposta inflamatória. Então, primeiro a gente vai ter a redução da migração de neutrófilos, os leucócitos vão diminuir a sua migração dos vasos para o tecido local lesionado. Você vai ter uma diminuição da ativação das células. Então, você vai ter aquela remoção das células mortas, então algumas células vão estar mortas no local da infecção, então a gente tem muitas vezes muito tecido necrótico, você tem que remover do local da infecção células apoptóticas também. Você vai ter uma redução das citocinas pró-inflamatórias, então vai diminuir a produção de TNF, de IL-6, de 1L1-beta, vai diminuir também a resposta de leucotrienos, de prostaglandinas. E você vai mudar esse perfil inflamatório por um perfil anti-inflamatório. Então, você passa a produzir mais citocinas anti-inflamatórias, você vai mudar o perfil dos mediadores lipídicos. Então, ao invés de você produzir lá leucotrienos e prostaglandinas, você vai produzir, então, resolvinos, marisinos e protectinos, e vai induzir o remodelamento, né? Algumas células vão induzir o estímulo do remodelamento tecidual. E com isso a gente consegue ter o retorno homeostático. E a resposta inflamatória acaba depois que todo o tecido retorna ao seu estado de homeostasia. Então, aí a gente sabe quando a resposta inflamatória acaba quando você tem a mudança de um perfil inflamatório para um perfil anti-inflamatório e a resolução e o remodelamento tecidual. E aqui a gente, só para relembrar a mudança do perfil dos macrófagos. Então, no tecido lesionado com dano, a gente tem um perfil de macrófago M1, que é aquele macrófago clássico que vai produzir TNF, IL-1, IL-12, interferon gama, espécie reativa de oxigênio, que vai induzir inflamação, vai induzir atividade antimicrobiana, vai degradar a matriz celular, vai destruir o tecido e então vai ser importante para o início da fase da inflamação, porque vai ser estimulado por pumps, dumps e citocinas inflamatórias. Quando você tem a fase de resolução, né, você vai mudar esse perfil. Então, esse perfil deixa de ser M1, passa a ser aquele perfil M2, aquele macrófago alternativo, no qual vai liberar IL-10, TGF-beta, vai liberar TIMPs, VEGF, e vai ser importante para perfil anti-inflamatório, vai induzir a angiogênese, vai sintetizar a matriz extracelular, vai induzir o remodelamento tecidual e a gente então tem a fase de resolução do tecido lesionado. Então a gente tem a resolução da inflamação. Aqui é só um gráficozinho para a gente ter noção como é que ocorre, né, a inflamação até a sua resolução. Então a gente tem a magnitude disso, né? Está no eixo Y, no eixo X está o tempo. Então a gente tem o edema, que vai levar então o recrutamento de leucócitos para o local da infecção. Você tem aqueles monócitos e macrófagos sendo ativados. Então você vai ter células polimorfonucleares apoptótica, você vai ter esferocitose dos macrófagos, você vai ter um perfil pró-inflamatório desses macrófagos, e esse macrófago depois, então, vai se tornar M1, vai virar M2, aqueles macrófagos alternativos, anti-inflamatórios, para tentar resolver e reparar e regenerar aquele tecido lesionado. Então, a gente viu como é que funciona a imunidade inata, ela é excelente, de uma certa maneira, para tentar nos proteger
contra esses patógenos, só que os patógenos eles conseguem escapar dessa imunidade, então parasitas e fungos, eles conseguem driblar o nosso sistema imune, então eles têm ações de escape, por exemplo, ações para quebra, para sair da barreira anatômica, como a gente viu, aquela barreira física, mecânica e química, e também ele consegue driblar o reconhecimento dos receptores. Então, primeiro começa com a picada do inseto, né? O barbeiro da doença do Trypanosoma cruzi, que vai desenvolver a doença de Chagas, o Anopheles, que vai induzir a malária, o flebotomínio, que é importante para a leishmania. A picada só a picada já quebra a barreira epitelial da pele, fazendo com que esses insetos consigam então inserir o parasita no organismo humano. O tegumento do Schistosoma monzoni, aquela proteção que tem na membrana apical desse parasita, né, vai diminuir o número limitado de proteínas expostas, então ele vai se tornar menos imunogênico, ele tem menos capacidade de induzir o sistema imune. Além disso, os eumintos também possuem um tegumento mais espesso, que vai os tornar resistentes a substâncias microbicidas secretadas pelos esfagócitos. E uma coisa importante, né, que é uma estratégia do Trypanosoma brucei e também uma estratégia do parasita da malária, do plasmódio, né, eles vão fazer rearranjos genéticos, então você vai ter diferentes tipos antigênicos. Então aqui no caso do Trypanosoma brucei, ele tem uma variante na sua estrutura chamada variante da superfície de glicoproteínas. Então, ele vai fazer rearranjo antigênico. Então, a gente tem mais de 1000 genes nessa variante de superfície de glicoproteínas, no qual ele vai expressar um gene por vez. Então, ele vai expressar uma variante por vez. Quando a gente olha aqui esse gráfico aqui embaixo, o que acontece? No de vermelho, nós temos um tipo de variante sendo expressa, a variante A. Nós induzimos uma resposta aqui anti-VSA para essa variante. Quando a gente adquire outra afecção, por exemplo, a amarelinha, que é uma variante C, o que vai acontecer? A resposta de A ela não vai ser eficaz para essa variante C, porque ele sofreu uma recombinação genética que vai expressar outra variante. O que você faz? Você expressa outro anticorpo para isso, você tem uma outra resposta imune. Quando você vai pegar uma terceira infecção com Trypanosoma brucei, que vai expressar uma outra variante, você vai ter então um outro tipo de resposta. Isso acontece tanto para o Trypanosoma brucei, só que é a variante do Trypanosoma brucei que vai expressar isso, é a variante de superfície de glicoproteínas, e isso acontece para a malária, através da expressão da proteína PIFEM. Então, ela vai expressar um gene, né, um antígeno de cada vez, e isso vai ser reconhecido de diferentes modos no nosso organismo. Outro mecanismo utilizado muito pelo plasmócito é a mudança conformacional da estrutura dos eritrócitos. Então, o plasmócito ele consegue mudar a estrutura dos eritrócitos, no qual principalmente vai formar uma estrutura chamada KNOBs, no qual vai expressar PIFENP1. E essa PIFENP1 ela é importante, então, no qual ela vai se ligar a receptores que estão no endotélio vascular, como CD36, VK1 e CAM1 e selectinas, que são aqueles receptores importantes para a ligação do endotélio, né, dos leucócitos ao endotélio para fazer a marginalização leucocitária. E com isso vai impedir, né, a ligação dessa hemácia nesse endotélio, vai fixar essa hemácia no endotélio, denominando um fenômeno chamado sequestro dessa hemácia e vai impedir que essa hemácia então seja levada para o sistema fagocítico para sua degradação. E com isso esse parasita consegue permanecer no organismo para crescer e se multiplicar e replicar. Além disso, a gente tem um mecanismo de escape da ação do sistema do complemento. Então, qualquer interferência da via do complemento que vai levar a maquinaria para a formação do poro, interfere, então, facilita para a replicação desses parasitas. Então, a gente tem a leishmanolisina, ou glicoproteína CD63, que é GP63, que é uma enzima que vai clivar o componente C3b do sistema complemento em C3b inativo e vai facilitar a fixação da leishmania ao macrófago e a ligação também das células natural killers. Então, vai inibir a proliferação, né, e vai facilitar, assim, a infecção parasitária. A paramiosina, que está no Schistosoma monzoni, ela é capaz também de inibir a montagem do C5b ao C9, então ela vai ligando-se a C8 a C9, então vai impedir
a maquinaria para formar o poro do complemento. O Trypanosoma cruzi, ele tem a Dife-like, que é uma proteína de membrana que vai desestabilizar também a estrutura da C3 convertase, então você inibe toda a via do complemento. E a Candida albicans, que é um fungo, vai produzir a PRA1, que vai se ligar ao C3 do hospedeiro em fase fluida e vai bloquear a clivagem de C3 em C3A e C3B. Vai levar então à inativação da via do complemento. Então a gente tem escape de membrana das barreiras anatômicas de reconhecimento dos receptores e também do sistema complemento. Outro mecanismo de escape desenvolvido pelos parasitas e fungos é a inibição da fagocitose das NETs. A lipofosfoglicano, que está na superfície da leishmania, a LGP, ela vai ajudar a sobrevivência da espormastigota porque ela vai impedir que no interior dos macrófagos ocorra a fusão do fagossoma com o lisossoma. Além disso, ela vai proteger essa promastigota das altas concentrações de espécies reativas de oxigênio. A leishmania também ela tem na sua superfície a GP63, que é uma glicoproteína de superfície principal. E ela vai agir como protetora porque ela vai impedir as enzimas que estão no fagolisossoma. A leishmania também tem uma enzima 3-nucleotidase, nuclease, no qual ela vai degradar o DNA, então ela funciona como a DNase, ela vai degradar o DNA que forma a rede das NETs. O Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, né, ele foge da fagocitose, ele foge do sistema imune porque ele desenvolve um estado de latência, chamado no qual ele fica na forma de hipnozoíta. Então ele pode ficar adormecido por anos no fígado. E os eumintos, eles também conseguem escapar dessa fagocitose do sistema imune através do mimetismo antigênico, no qual ele vai mudar uma camada da sua superfície, no qual ele vai aderir, né, ele vai pegar uma parte do hospedeiro, então ele vai adquirir moléculas de MHC do hospedeiro e vai aderir na sua superfície, no qual o organismo, o sistema imune, não vai conseguir distinguir o que é o euminto do que seu próprio antígeno. E com isso é um mecanismo excelente de escape de eumintos para se disfarçar do sistema imune. E o último mecanismo de ação que a gente vai falar é a inibição da produção de citocinas. A LGP, que está na estrutura da leishmania, ela foi isolada e viu que ela tem a capacidade de inibir exclusivamente a produção de L12 sem interferir em outras citocinas. E a L12, como a gente viu, é importante para ativar célula NK, para neutrófilo, para macrófago. Então, se você interfere na produção de citocina, você interfere na ativação dessas células. E por último, o glicosil-inositol, que é um fosfolipídio, né, ele tem ação diminuída na leishmania nas células de moléculas de MHC de classe 2 e também diminui a expressão da molécula de sinalização como a B71 dos macrófagos. E essas duas moléculas, né, são importantes para levar uma próxima fase do sistema imune adaptativo. Então, se você tem essa expressão diminuída, você pode, consequentemente, interferir no sistema imune adaptativo.